Olá, tudo bem? Irmã Tainá aqui. E hoje nós vamos comentar o verdadeiro relato do adultério entre o casal Ana Hickman e Alexandre Correia. Esse casal, eles tinham convivência marital há 25 anos, comemorados em maio de 2023. Desse relacionamento, eles tiveram um fruto, né, que é o filho deles, o menino por nome Alexandre, que hoje tem 10 anos. Dentro desse relacionamento, eles tiveram várias empresas juntos, prosperaram muito, frutificaram muito. O histórico de cada um é totalmente diferente. O Alexandre Correia, ele veio de uma família totalmente estruturada, de uma família bem alinhada, conhecida, né, no estado de São Paulo. Pessoas, assim, que tiveram, né, uma estrutura financeira boa. Já na Hickman, aos 13 anos, ela sai de casa, né, para poder já tentar a carreira de modelo e nisso também fugir da violência doméstica, aos quais ela relata em entrevistas antigas dela, as quais eu fui pesquisar, que o pai dela era um homem agressivo, era um homem violento. Então nota-se que nesse caso, independente, né, das acusações que estão feitas dentro desse processo, que é um processo que ainda está se desenrolando, a Ana Hickman, ela tende a repetir ciclos de estar com homens agressivos, entre aspas, tá? Até que se prove o contrário, todos são inocentes. Tudo bem. Nessa questão do casamento dela com o Alexandre, eu fui pesquisar em algumas entrevistas dele, e é claro, ele sempre vai colocar que desde 2019, antes de 2019, ele já estava sentindo um esfriamento da parte dela em relação ao casamento. Em 2020, ele foi acometido de um câncer e na maioria das sessões de quimio e rádio, ela não estava presente com ele. Nem na primeira cirurgia que ele fez, na primeira cirurgia de emergência, que ele teve que fazer duas, né, uma para biópsia e outra para remoção do câncer, ela estava com ele apenas na segunda cirurgia. E nisso ele foi relatando várias outras questões, né, que ela adquiriu um celular além do celular normal, começou a dispensar os seguranças, começou a tirar dias de folga sozinha, sem ele, sem o filho, e nisso já estava causando um certo tipo de desconfiança nele. Eles têm, né, um reality show da família deles mesmo, onde os cortes que são feitos das gravações sempre favoreciam a ela, deixando bem claro, pessoal, não é eu não estou acusando nem ele, nem ela de nada, só estou trazendo os fatos e fazendo um simples comentário através da ótica cristã, tudo bem? Então, o Alexandre, ele tomou frente às empresas com o nome da Ana Hickman. Nota-se que em todas as marcas e todos os produtos não se tem outros modelos tirando foto dos óculos e dos esmaltes, a não ser a própria Ana Hickman. Então é algo a se pensar, certo? Sobre a personalidade dela. Outra coisa, desse relacionamento deles, né, frutificou esse filho, né, que é o menor, e esse menino, ele tem sido peça-chave dentro do processo para esclarecer certas situações. No caso da agressão, onde foi o estopim da separação deles, o menor já desmentiu frente a um delegado e, posteriormente, vai falar isso na frente de um juiz que não houve essa agressão por parte, né, do cônjuge em relação à apresentadora, certo? Pessoal, é muito claro para mim e para vocês na ótica cristã que ela está sob influência, né, dos principados que agem na sedução, que agem
na, na total falta de esclarecimento quanto ao marido, o total esfriamento. Ele relata em algumas entrevistas que eles estão separados, né, há mais eles estavam separados após a denúncia, né, de agressão por parte dela, por parte dele em relação a ela, eles ficaram separados quase 8 meses dentro de casa, né, sem nenhum tipo de relação marital, só aquele convívio da dinâmica familiar. Vários de nós que estão lutando por restauração de casamento já entendem, quando escutam uma entrevista dele contando esse tipo de situação, você já entende que ele já estava no deserto e não sabia. Porém, o deserto dele foi o estopim em dezembro de 2023. Porém, ele relata em várias outras entrevistas que observou um certo distanciamento e esfriamento dela com ele a partir de 2020. Então entendam, ele está no deserto sem saber desde 2020. Infelizmente, existe, né, crianças envolvidas, né, tem o filho dos dois, tem o filho do atual companheiro dela hoje. E quanto a esse atual companheiro, ele é um homem que já vem de 2 casamentos e vários namoros. Um desses casamentos, ele teve, né, uma filha, e dentre esses casamentos, dentre esses namoros, ele já foi acusado também pela Lei Maria da Penha, porém o processo foi arquivado porque não tinha embasamento suficiente, né, para condená-lo ou não. Porém, os relatos aos quais eu tive acesso, fui procurar matérias antigas do primeiro casamento dele, que foi o casamento mais famoso, né, que foi o casamento dele com a Eliana, quando ela ainda estava na Record, né, atualmente, todos sabem que ela está na SBT, e ele hoje na Band. O casamento foi marcado por muito ciúme da parte dela. São matérias antigas, de 2007, e pode-se notar isso, que ela tinha um grande ciúme dele. E os outros relacionamentos dele, todos terminaram por isso. Ou era muito ciúme da parte da companheira, ou era muito ciúme da parte dele sendo o companheiro, chegando até a agressão verbal. Devido a isso, o processo foi arquivado em relação a isso. Tudo bem? Então, nota-se que o pai da Ana Hickman era agressivo, criou-se a imagem, né, do Alexandre Correia como um homem agressivo e agora vem esse atual companheiro, Miguel, como agressivo também. Infelizmente, é uma repetição de ciclo, é uma maldição hereditária. Sim, Alexandre Correia, em nenhuma entrevista que eu vi dele, ele não admitiu parte da sua culpa, ele admitiu sim culpa, omissão, ele se disse submisso em relação a ela, né? É notado que a mesma, ela é uma artista totalmente blindada, né? Todas as fotos são muito bem pensadas, tudo é muito elencado. Nota-se que é uma artista de grande sucesso no Brasil. Ela é uma marca de sucesso, né? Além do talento dela, que ela foi desenvolvendo como apresentadora, mas não podemos deixar de notar que é uma mulher, é uma mãe e é uma esposa que se deixou cair no adultério, infelizmente. Essa é a minha opinião pessoal, né? Quanto a ela, eu sinto muito por ter caído, né, nessa condição. Eu espero que Jesus possa alcançar o coração dela, né? Ao Alexandre Corrêa, eu espero que ele se recupere e entenda que ele está vivendo um deserto, né? Agora ele está ainda vivendo uma primeira fase de deserto. Eu sinto muito pela situação, né?
Infelizmente, o que ele relatou nas entrevistas dele é o que a maioria dos atendimentos, quando eu faço, né, as pessoas falam, o modus operandi é o mesmo. A pessoa muda, a pessoa esfria, a pessoa arruma um outro celular, tudo é motivo para briga. E, infelizmente, isso é um principado de Leviatã, que entrou, né, na vida da Ana Hickman com grande propensão à mentira, à dissimulação. Nisso ainda tem esse senhor, né, o senhor Eduardo Guedes, que hoje é a pessoa que se relaciona com a senhora Ana Hickman e também faz parte, né, dessa situação de adultério. E isso tudo, pessoal, esse relato todo tem a ver com a nossa visão cristã, bíblica. Na Bíblia está falando que a mulher que adultera com outro homem, que se deita com outro homem, se torna adúltera. E o homem que se deita com outra mulher a não ser a sua, ele se torna adúltero. Então, infelizmente, todos os dois, né, são adúlteros. Ela por ter traído a primeira aliança e ele por estar procurando uma terceira, quarta ou quinta aliança. Infelizmente, aconteceu, né, mais um caso triste de divórcio, né, está caminhando, né, no caso da e do Alexandre Corrêa para um divórcio, né? E nisso tudo, infelizmente, quem sempre sofre são os filhos. De cortar o coração, de ver os stories dele, né, do menino, nos stories da Ana Hickman, e o menino sempre tá com aquele olhar triste, um olhar cansado, desde quando ele não teve mais acesso ao pai, né? De quando aconteceu a agressão até ele ter contato novamente físico com o pai, o que era diário durante 10 anos da vida dele, ele ficou praticamente 54 dias longe desse pai. Então, eu sinto muito pela ferida, né, psicológica que causou no coração dessa criança. Infelizmente, nós observamos, né, mais uma família destruída pelo inimigo, mais uma família onde o adultério se tornou legal, né? Ele é legal judicialmente, mas ele não é legal biblicamente. A nossa visão cristã traz que o adultério, ele traz, sim, consequências a quem cometeu. Infelizmente, nesse momento, Alexandre está passando por primeira fase, está naquele poço, né, de tristeza e amargura e tentando entender o porquê. E Ana Hickman está no seu auge, demonstrando, né, uma grande felicidade junto a esse novo companheiro. Só que eu e você sabemos que isso não é uma felicidade verdadeira, pois hoje ela vive feliz em cima dos escombros, dos sentimentos do marido e do filho. Vamos orar por eles, para que Deus possa trazer paz ao coração deles, que Deus possa convencer o coração de Ana Hickman para poder assumir, né, que errou, que foi precipitada, né, quanto à separação do esposo, e logo já embarcar num relacionamento rebote. Isso é muito triste, principalmente com a criança, porque ter que conviver nessa dinâmica para ele vai ter um certo tipo de prejuízo psicológico também para o Alexandre Corrêa, que está passando por um massacre, né, na mídia brasileira. E, infelizmente, pessoal, nós como espectadores só podemos fazer uma coisa: observar a situação, tomarmos de exemplo, e uma segunda coisa que nós podemos fazer por essa família: orar por eles, para que o Senhor traga entendimento no coração de cada um. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. Um grande beijo e até a próxima.